pode todas as coisas, Deus. Que o Senhor venha, Senhor, falar, Deus, aos nossos corações, Deus. Que o Senhor venha sobre nós, Deus, nos encher, Deus, da Tua presença, da Tua unção, Deus. Tirar de nós tudo aquilo que não provém de Ti, Deus. E derramar, Deus, óleo fresco, Deus, nos nossos corações, nas nossas mentes, Deus. Que nós possamos estar aqui, Deus, para Te adorar, Deus. Para ser sarados, Deus. Para ser curados, Deus. E ser renovados, Deus, mais uma vez, Deus, por Ti, Deus, pela Tua presença, Deus, pela Tua unção, Deus. É o que Te peço nesta noite, já agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Louvado e agradecido seja o nome do nosso Deus. Estamos aqui nessa noite, né, para louvar e engrandecer o nome dele. Nesse momento eu convido todos aqueles que puderem abrir suas Bíblias em 1 João 4, 9 e 10. João 4, 9 e 10. Vocês acharam aí? Amém? Amém. E nos diz assim a palavra do Senhor: nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, que Deus enviou o seu Filho unigênito ao mundo, para que por ele vivamos. Nisto está o amor, não que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou a nós e enviou o seu Filho para propiciação pelos nossos pecados. Então o Senhor, Ele nos ama, né? Ele nos amou de forma tão grandiosa, que Ele enviou o seu único Filho para que morresse em nosso lugar, para que nos desse acesso ao Pai, para que nós tivéssemos a salvação. E é importante a gente sempre lembrar nisso, que não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou, né? Ele nos amou primeiro. Nesse momento nós teremos a dedicação dos dízimos e ofertas. Aqueles que trouxeram seus dízimos, suas ofertas, estão com a oportunidade nesse momento de estar entregando e também, mais uma vez, dedicando a sua vida, né, diante do altar do Senhor. Nesse momento, você está com essa oportunidade. Senhor nosso Deus, mais uma vez estamos aqui, Senhor, para louvar, agradecer, Senhor, e adorar o seu nome, porque tu és digno, Senhor, de toda a honra e toda a glória. Somos gratos a Ti, Senhor, por tudo que tem feito em nossas vidas, Senhor. Não somos merecedores de nós mesmos, mas alcançando através do Teu Filho amado Jesus Cristo. Que o Senhor possa, Senhor, estar suprindo a necessidade do Teu povo, Senhor. Assim como o Pai alimenta, Senhor, as aves do campo, Senhor, que o Senhor possa alimentar o Teu povo. Que o Senhor possa suprir todas as necessidades, Senhor. Que o Senhor possa, Senhor, trazer, Senhor, calento, Senhor, para as almas, Senhor, para a vida espiritual de cada uma, Senhor. Que todos possam estar firmes, Senhor, aguardando a sua vida, Pai. Derrama ricas bênçãos, que o Teu Espírito Santo esteja presente sobre as nossas vidas. É o que nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Amém. Nesse momento nós faremos nossos anúncios. Como eu sempre digo, né? Já preparem aí a nota para poder ir guardando, né? Porque sempre a gente tem já algumas datas aí. E
se não fizer como eu, né, se não anotar, a gente acaba esquecendo. Segunda-feira, né, reunião das Déboras, normalmente 19 horas. Quarta-feira, os nossos ensaios. Na quinta-feira, né, o culto de oração e estudo da palavra. Estamos caminhando aí para o fim, né, do estudo das cartas paulinas. 17 e 18 de março é o congresso da MCM. MCM, Ah, sim. 17 a 18 de março, congresso da MCM ali na sede, 19h30. Então, todas as mulheres estão aí convidadas, né, para estarem participando desse congresso. No dia 24, ainda desse mês também, às 19h30, nós teremos a formatura do curso de noivos, né, da Tailine e do Juan, e também a entrega da Bíblia Branca. Então, os irmãos estão convidados para estarem participando aqui conosco, né, desse culto, desse agradecimento ao Senhor. No dia 6 de maio é o passeio da família, né? Nós já temos anunciado aí desde o começo do ano, né? Para que ninguém esqueça, ninguém, poxa, não deu para poder participar porque eu não sabia, fiquei sabendo em cima. Então a gente já tem anunciado aí o passeio da família e nós vamos também assistir um vídeo nesse momento falando aí um pouquinho, convidando, né, mais uma vez os irmãos para esse passeio da família. Passeio da Família será no sábado, dia 6 de maio, de 8 às 17 horas. Local: Sítio do Sossego. Família unida, se Deus é por nós, quem será contra nós? Investimento R$60 a partir de 12 anos, R$35 de 6 a 11 anos e menores de 5 anos não pagam. Inscrições pelo telefone 99929-5169. Falar com Mônica. Lembrando que o transporte não está incluso. Fique atento, faça logo sua inscrição. Passeio da Família Cibro. Você não pode ficar fora dessa. Família unida, se Deus é por nós, quem será contra nós? Amém. Então aí mais um convite, né? Mais um chamamento aí para nós estarmos juntos ali naquele dia, né? Com as nossas famílias participando, né? É um dia muito bom em que nós estamos aí ali reunidos, né? Com a nossa família e geral, né? Com a nossa família em Cristo também. E é uma bênção, né? A gente recebe bastante do Senhor ali naquele lugar. E no dia 22 a 24 de setembro é o Congresso das MR. Inclusive hoje elas já estão à frente da cantina. Então os irmãos que puderem ajudar na cantina, todo o dinheiro que elas forem arrecadando já é para poder ajudar a custear o congresso, né, que a gente sabe que tem um valor para elas participarem. E elas já estão trabalhando, né? Então os irmãos que puderem estar abençoando, já aproveita e já passa na cantina hoje, que elas já estão com algo gostoso ali para nos abençoar no final do culto. Amém? E nesse momento eu gostaria também de conhecer os nossos visitantes. Tem alguns que eu conheço, então não vou falar para poder a igreja também conhecer. Eu vou pedir para todos que nos visitam hoje pela primeira vez ficarem de pé, porque aí a igreja já ora, já dá aquele aperto de mão. Vamos lá? Podem ficar de pé aí os que nos visitam pela primeira vez. E aí dessa vez eu vou deixar que vocês falem o nome que vocês, né,
digam se já fazem parte de alguma igreja ou não. Qual o seu nome? Andressa e Roniele. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Ah, os pais da Vitória. Ah, minha irmã disse. Ah, por isso que a Vitória está com um sorrisão até aqui na orelha. E a Vitória, viu? Hoje os papais vieram com você. Muito bem. Que Deus continue abençoando a vida de vocês. Essa eu nem conheço. Márcia, né? Ela é da Igreja Nazarena. A Márcia já foi minha chefe e virou minha amiga, né? Então por isso que eu falei que eu nem podia apresentar, que eu nem conheço. Seja bem-vinda, tá, Márcia? Sinta-se bem em nosso meio, aqui é a casa do nosso Pai. Nós estamos juntos para louvar e engrandecê-lo. Lá atrás, aquele casal que eu também nem conheço. Nome? Fábio. Veja aí, o pastor fala, mas não conhece esse nome, sempre, né? Já estamos ouvindo por aqui. Vocês são membros da ADVEC, e são eles também os responsáveis da base da Jocum aqui na cidade, né? A gente sempre está junto aí também. A Tamires, que já tem vindo, né? Daqui a pouco, Tamires, quando a gente acostumar, que aqui é assim, quando a gente acostuma é um grande problema, porque a gente não quer que vá embora mais. Mas continue sendo bem-vinda, né? Continue sempre que puder, né? Esteja aqui conosco para juntos louvarmos e agradecer o nome do nosso Deus. Tem mais alguém que eu esqueci, ou que eu não vi, ou que eu não falei? Acho que não, né? Todos são de casa. Aquele irmão tinha um tempinho que eu não ouvia, mas... Isso, porque quando eu vi, eu falei assim, esse irmão, eu sei que é o nosso irmão, só tem um tempinho que eu não vejo. O pai da Sabrina. Ah, sim, também estamos em casa, né, em família. E nesse momento, o que nós diremos para os nossos visitantes? Sejam bem-vindos em nome de Jesus e voltem sempre. E se for estar, já pode ficar. Permaneçam, né? Isso aí. Então é assim, se gostar, já fica aqui junto conosco, que é bênção. Nesse momento nós teremos a participação musical da nossa irmã Edilane e Rosinei. Temos um dueto aí hoje.
Amém, né? É a potente a potente mão do nosso Deus, que sempre está no comando. Amém? Amém. Nós temos mais uma leitura em Lucas 5, do 29 ao 32. Lucas 5, do 29 ao 32. Que nos diz assim: então lhe ofereceu Levi um grande banquete em sua casa, e numerosos publicanos e outros estavam com eles à mesa. Os fariseus e seus escribas murmuravam com os discípulos de Jesus, perguntando: por que comeis e bebeis com os publicanos e pecadores? Respondeu-lhe Jesus: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vi chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Amém. Que a gente possa sempre olhar, né, para esse texto e lembrar disso, porque às vezes achamos que encontraremos pessoas perfeitas, né, dentro da casa do nosso Deus, achamos que encontraremos homens que não precisam de mudança, né? E temos ouvido muito disso que, mas ele fez isso, mas ele está na igreja. O Senhor, ele veio para realmente para nós que estamos doentes, que precisamos realmente ser curados, né? E veio para o arrependimento, que nós possamos levar essa palavra ao mundo, que a gente possa realmente entender que o Senhor, ele veio, né, porque ele é o médico dos médicos, e é ele quem faz, né, ele quem cura, ele quem liberta, que possamos ser canais de bênção também usados pelo Senhor nesse tempo. Eu já convido o Ministério de Louvor para juntos, né, continuarmos louvando o nome do nosso Deus, adorando. Convido também aqueles que quiserem se colocar de pé para juntos continuarmos declarando a salvação, continuarmos dizendo, né, sobre o nosso Jesus. E essa canção que nós ministraremos agora, ela começa com a letra dizendo que todos necessitam de um amor perfeito. E o mundo às vezes tem trazido uma ideia do que é um amor perfeito, né? Mas esse amor perfeito nós só encontramos no nosso Deus. Esse amor perfeito só podemos encontrar nele. E todos necessitam desse amor. Que a gente possa levar esse amor. Esse amor que o mundo necessita, né? Esse amor que todos necessitam. Então que a gente possa declarar isso como forma de canção essa noite. Que a gente possa declarar e olhar mais uma vez, né, para dentro do nosso próprio eu. Senhor, o que eu ainda preciso mudar em mim? O que eu ainda preciso fazer diferente em mim? E que a gente possa nesse momento entregar um louvor a Ele, não com porque, nossa, mas eu não sei cantar, eu não sei. Não, o Senhor, Ele espera de nós um coração contrito, um coração quebrantado, verdadeiro arrependimento, é isso que Ele espera. Por mais, não adianta que a gente
Tá? Nesse momento eu convido o nosso pastor Valdeci, que estará trazendo a mensagem dessa noite, e convido também as nossas crianças para que possamos estar orando. Bem? Que bênção poder orar com vocês, né? E por vocês. Tem mais crianças aí? Já teve mais. Está escondido por quê, Isaac? Vamos orar? Deus de amor, nós queremos te agradecer por essas vidas aqui no teu altar. Queremos pedir ao Pai uma bênção especial sobre a vida dessas crianças. Queremos pedir ao Pai a tua proteção sobre essas crianças. Queremos pedir, Pai, o teu agir dentro do lar dessas crianças. Que o Senhor esteja agindo, ó Pai, resolvendo tudo que tem que ser resolvido, ó Pai, tocando em tudo que precisa ser tocado. Nós as entregamos em tuas mãos. Entregamos o pai, a mãe, os responsáveis por essas crianças. Que o Senhor dê sabedoria, em nome de Jesus. Amém. Amém? Amém. Deus abençoe. Renderam mais umas 2 ou 3 ali, né? Depois que começamos a orar. Amém. Glória a Deus. Estamos felizes. Bastante gente na casa hoje, né? Que maravilha. Podemos estar todos juntos aqui para louvar e adorar ao nosso Deus. Podemos ver aí hoje um casal que tem cuidado de alguns nossos aí, né? Nosso irmão Daniel, que há um tempo eu não vi, e mais outras pessoas conosco pela primeira vez. Eu louvo a Deus pela vida de todos vocês. Nós vamos à palavra de Deus. Abra sua Bíblia aí em Gênesis, capítulo 22. Nós vamos meditar um pouco nesse texto aqui, onde Deus prova a Abraão. Esse texto é um texto muito conhecido, é um texto que já ouvimos várias vezes, e é um texto que nos passa um ato de fé verdadeiro. E se nós olharmos para esse texto, nós vamos nos fortificar mais ainda no Senhor. Nós vamos, antes da leitura, nós sabemos que muitas coisas aconteceram na vida de Abraão, até então Abrão, né? Abrão e Sarai, depois passaram a ser chamados Abraão e Sara. Se você recorrer aí o texto na sua Bíblia, em Gênesis, você vai ver esse relato sobre a vida desse casal. E nós vamos ver lá no capítulo 15 que Deus prometeu a Abrão que ele teria um herdeiro. Mandou que ele olhasse para os céus, ele pudesse contar as estrelas, assim seria, né, a sua descendência. E depois Deus concede a Abraão, já na sua idade avançada, e a Sara também com uma idade avançada, ele concede um filho chamado Isaac. E depois de Isaac nascido, nós temos também um relato que Abraão faz aliança com Abimeleque, e chegamos ao capítulo 22, que continua da seguinte forma: depois dessas coisas, pôs Deus Abraão à prova, e lhe disse: Abraão, este lhes respondeu: eis-me aqui. Acrescentou Deus: toma teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas,
e vai-te à terra de Moriá, oferece-o ali em holocausto, sobre um dos montes que eu te mostrarei. Levantou-se, pois, Abraão, de madrugada, seu filho, rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Então disse a seus servos: esperai aqui com o jumento, e eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Observe essa palavra, voltaremos. Tomou Abraão a lenha do holocausto e a colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo. Assim caminhavam ambos juntos. Quando Isaque disse a Abraão, seu pai: meu pai, respondeu Abraão: eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque: eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiam ambos juntos. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado. Ali edificou Abraão um altar. Sobre ele dispôs a lenha, amarrou Isaque, seu filho, e o deitou no altar em cima da lenha. E estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o filho. Mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor: Abraão, Abraão. Ele respondeu: eis-me aqui. Então lhe disse: não estendas a mão sobre o rapaz e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o seu filho, o teu único filho. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e o ofereceu em holocausto, em lugar de seu filho. E pôs Abraão por nome aquele lugar: o Senhor proverá. Daí dizer-se até o dia de hoje: no monte do Senhor se proverá. Então do céu bradou pela segunda vez o anjo do Senhor a Abraão e disse: jurei por mim mesmo, diz o Senhor, porquanto fizeste isto e não me negaste o teu único filho, que deveras te abençoarei e certamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu e como a areia do mar, a areia na praia do mar. A tua descendência possuirá a cidade dos seus inimigos. Nela serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Então voltou Abraão aos seus servos, e juntos foram para Berseba, onde fixou residência. Oremos. Deus de amor, nós te agradecemos pela tua igreja aqui reunida. Te agradecemos pela leitura desta palavra. Sabemos que é o teu Espírito Santo que há de interpretar. Não depende de nós. Poderíamos fechar a Bíblia e irmos para os nossos lares, porque o Senhor sabe como trabalhar em cada coração. Mas pedimos, Pai, que o Senhor continue nos dando sabedoria, que o teu Espírito Santo continue nos iluminando a cada um que está aqui, para entender a tua palavra nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Amém, igreja? Amém. Então nós vimos aqui um verdadeiro ato de fé.
Eu fiz um resumo rápido, né, de algumas coisas que aconteceram na vida de Abraão, porque o texto dá a entender que continua, depois dessas coisas, né, pôs o Senhor a Abraão, né, à prova. Depois que aconteceram algumas coisas na vida de Abraão. E o Senhor havia prometido a Abraão um herdeiro, e ele estava preocupado que ele não tinha um herdeiro, apenas tinha o servo dele em sua casa, que era o Damasceno Eliezer, se não me engano eu não errei o nome, é o Damasceno Eliezer, que era o seu servo, e ele conversou com o Senhor, e o Senhor lhe prometeu que lhe daria descendentes, que nem contando as estrelas do céu poderia chegar aos descendentes que o Senhor daria a Abraão. E o período em que Abraão aguardou por essa promessa foi mais ou menos 25 anos. Ele tinha aí 75 e aos 100 anos nasceu Isaac, e Sara estava ali com uns 91 anos quando Isaac nasceu. Então ela tinha lá, voltando 25, dá uns 60 alguma coisa, quando o Senhor fez a promessa. Mas aconteceu algo nesse período aí de espera que nos passa uma lição muito grande. Para quem conhece o texto, sabe muito bem do que aconteceu. E eu tenho uma informação para falar, né, à igreja nessa noite. Se Deus te fez a promessa, se Deus te prometeu Isaac, não tente substituir Isaac por Ismael. E no meio desse tempo aí, eles arrumaram um jeito de adiantar a bênção. E encaixaram Ismael de uma forma que não era plano de Deus. Então, meu irmão e irmã, a palavra fala comigo também. Se Deus tem uma promessa para seu esposo, aguarde a promessa de Deus, não tente adiantar. Não coloque Ismael no lugar de Isaac. Da mesma forma aos esposos, se Deus tem uma promessa para sua esposa, aguarde, não tente adiantar. Deus é Deus, Ele sabe como agir. Porque nesse período aí eles deram um jeito de adiantar e veio Ismael. E se você tentar adiantar o que Deus tem para você, você pode trazer conflito para sua casa. A chegada de Ismael gerou um conflito dentro de casa. E os descendentes de Ismael até hoje vivem em conflito. Se você for procurar os descendentes de Ismael, são os árabes. E vivem em conflito. Por não aguardar a bênção. Por não aguardar o tempo do Senhor. E os descendentes de Isaac são os israelitas. O povo de Israel, nós somos esses descendentes. Quantos existem nesse mundo? Dá para contar? É a promessa de Deus se cumprindo. Então, amados, o primeiro conselho que a vida de Abraão aqui deixou para nós é que nós precisamos aguardar o momento de Deus. Foi um momento de falha, um momento de fraqueza, e o ser humano está sujeito a isso. Mas se nós olharmos como lição, nós vamos nos vigiar para não colocar algo no lugar da bênção que Deus tem prometido. E a história de Abraão nos fala isso. Se você voltar lendo aí essa história, você vai ver que nasceu Ismael enquanto eles estavam aguardando. Aguarde o tempo da promessa. Deus tem promessa para todos nós. Aguardemos o tempo da promessa. Não vamos tentar ajudar Deus. Ele não depende de ajuda. Ele é o Deus Pai soberano, que cria, dirige, sustenta todas as coisas e governa tudo.
Esse é o Deus que nós cremos, o Deus que nós servimos. Então, amados, mediante essa situação, nós estamos vendo aqui que esse Deus é o Deus que provê e existe um preço para obedecer a esse Deus. Esse é o Deus que proveu tudo na vida de Abraão, naquele momento em que ele foi à prova, mas ele ali sofreu, pagou um preço para obedecer. Lendo a palavra assim foi fácil, né? Abraão ouviu a voz, de madrugada acordou, hoje eu tenho que ir lá prestar sacrifício, chamou lá o seu servo, cortou lá a lenha e começaram a viajar para prestar sacrifício. Não, não é fácil. Não é fácil. Para viver esse verdadeiro ato de fé, não é fácil. As provas, elas testam e revigoram a nossa fé. Então, para nós vivermos um verdadeiro ato de fé, nós temos que vencer muitas provas. E as provas, elas revigoram a nossa fé. As provas, elas vêm para testar a nossa fé. Vocês já ouviram? Tem até uma música que fala que o crente, ele balança como uma palmeira, mas não cai, permanece firme ali, balança, né? Mas não cai. Isso é fé, é permanecer firme. É permanecer firme na presença do Senhor. Embora passando por testes, por provas, mas tem que estar revigorando a cada dia. Tem que crer que Deus proverá. Naquele momento em que Abraão estava indo ali com seu filho, um adolescente, e vem aquela pergunta de um filho: aqui está a lenha, o fogo, né? Mas onde está o cordeiro para o holocausto? Eu não ia responder, eu ia chorar. Eu não ia responder, eu ia chorar. Ia dar na pinta, como diz a nossa linguagem popular, né? Mas ele, com toda firmeza: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro. Isso é o verdadeiro ato de fé. Deus, ele permite as provas em nossa vida para ver se nós estamos firmes. Ele sabe da nossa situação e ele permite muitas vezes. E nós muitas vezes passamos por provas e reclamamos, nos colocamos a chorar, mas não revigoramos a nossa fé. E o Senhor quer que nós venhamos revigorar a nossa fé. O Senhor quer que nós venhamos estar mais firmes, cabeça erguida. E ali ele estava confiante. Para vencer é preciso obedecer e não ceder às dificuldades. Para sermos verdadeiros vencedores, precisamos obedecer. Abraão, ele venceu porque ele obedeceu. Ele obedeceu à voz do Senhor. Ele não questionou. Ele podia questionar: Senhor, esse é o meu filho da promessa. Senhor, eu esperei 25 anos. Como que tu me pedes meu filho agora? Como que eu vou entregar o meu filho? Se o Senhor levou aí 25 anos para me conceder essa bênção, eu já velho, a minha esposa já velha, né, com uma certa idade, o Senhor me concedeu, agora o Senhor me pede, como que eu vou entregar o meu filho? Amados, quando é o Senhor que pede, entrega. Quando o Senhor pede, entrega. Por isso que nós precisamos ter discernimento. Pedir ao Senhor a cada dia sabedoria e discernimento para entender que realmente é o Senhor que está falando conosco. Temos que ter essa certeza, essa firmeza. E Abraão era um homem que tinha essa certeza, que o Senhor estava pedindo.
porque ele tinha afinidade, ele tinha vida com o Senhor. Ele entendeu que o Senhor estava pedindo. Aquele filho que ele esperou para receber 25 anos a partir da promessa, sem falar a idade toda dele. Mas assim ele foi. Ele não cedeu às dificuldades. Mas eu falei aqui no início que não foi fácil. Não foi fácil assim. Ele passou algumas crises. Porque o ser humano tem momentos que ele passa por crises. Tem coisas que o homem precisa decidir na sua vida que ele entra em crise. Não sabe se faz, se não faz. O jovem mesmo vive muito isso, né? O adulto também, mas o jovem vive mais isso. Até mesmo na hora de namorar uma menina, né? Será que é essa mesmo, Senhor? Será que não é? Será que eu estou no caminho certo? Não? Aí entra naquela crise terrível, né? E muitas outras situações nessa vida que nós passamos. Que crise, não? Que crise. Eu compartilho com o povo que está aqui também, com o povo aqui dos bastidores, né? Que crise. Então, amados, quando nós entramos em crise, nós precisamos clamar ao Senhor. Olha, uma crise que provavelmente Abraão viveu é que lá em Gênesis 9, o Senhor reprova derramamento de sangue, sacrifício humano. E Abraão, como ele iria aceitar isso, normalmente, sem ter uma total fé no Senhor, que o Senhor ia prover algo? Porque ele sabia que o Senhor não aprova sacrifício humano. A palavra condena esse sacrifício. A palavra fala que o homem que derramar sangue será cobrado com o seu próprio sangue. Como que Abraão iria achar isso normal de vou sacrificar meu filho? É porque Deus quer e assim eu estou indo. Ele teve crise. Forçando um pouco a barra. Provavelmente ele teve crise. Se fosse eu, teria crise. Porque não é fácil assim. Mas ele foi. Ele se aguentou. Ele não falou em momento algum para os seus servos que ele estava indo sacrificar o seu filho. Ele estava indo ao monte e, como adoração, prestar sacrifício. Mas ele não falou para os servos que estava indo sacrificar. Ele tinha tanta certeza no Deus que proverá, que eu falei para vocês observarem aqui, né? Observarem que num versículo aqui, ele falou para os seus servos: vamos ao monte adorar e voltemos. Isso é certeza. Vamos e voltamos. Porque ele tinha certeza que Deus ia prover. Então ele se aguentou calado, não falou para os seus servos, porque até mesmo seria algo errado que ele ia fazer, entraria em contradição. Mas imaginemos nós. Uma outra crise. Como se justificar diante da mãe daquele menino? Como ele iria se justificar diante de sua esposa quando ele chegasse em casa sem o seu filho, o filho da promessa? Cadê Isaac? Ah, o Senhor mandou que eu o sacrificasse. É uma crise ou não é? Como ele iria se justificar diante da sua esposa? Amados, obedecer não é fácil. Não é fácil obedecer. Então, ele teve essa crise. Provavelmente, de como ele ia enfrentar a sua esposa ao chegar em casa. Como eu vou enfrentar Sara? E vou falar para Sara que eu sacrifiquei Isaac, o nosso filho. Ela esperou para ter esse filho aos 91 anos, eu aos 100 anos. Como que eu vou explicar para ela que simplesmente sacrifiquei? É uma crise. E uma outra crise que Abraão teve, lutar contra o seu próprio sentimento.
Eu já falei que se fosse eu, na hora que o menino fez aquela pergunta, está aí a lenha, está aí o fogo. Cadê o cordeiro para o sacrifício? Eu choraria, mais nada. Mas quando a gente vai lendo esse texto, eu vou lendo e imaginando Abraão amarrando o menino, fazendo uma fogueira, colocando o menino em cima ali, né, da lenha, depois levanta para imolar e depois prestar sacrifício. A gente vai passando aquele filme na mente da gente. Eu já entro em crise só em ler a palavra. Imaginemos aquele pai, e ele lutou contra os seus próprios sentimentos. Ele teve que aguentar firme. Ele teve que aguentar firme, sem falar em casa, sem falar para os céus e sem revelar ao menino a ordem que Deus havia dado. Meu amado, minha amada, tem coisa que Deus fala para você que é para você. Tem coisa que Deus fala para você fazer que é para você agir. Não você ficar cheio de dúvida e falar com A, com B, com o vizinho, com o outro. O que eu devo fazer, o que eu não devo? Não, atitude. Ele só obedeceu. E teve aquela atitude de obediência. E não saiu reclamando, não saiu comentando, não saiu pegando nenhuma opinião de ninguém. Só obedeceu. E creu. Foi fé. Deus proverá. Eis-me aqui, Deus proverá. Às vezes nós falamos, eis-me aqui, mas não estamos prontos para obedecer como Deus quer. Essa é a verdade. Falamos, eis-me aqui, mas na hora mesmo entramos em Deus. E vai ali, caminho acima, Deus proverá. E Deus proverá. Você crê dessa forma? Que Deus proverá? Que esse Deus que nós cremos é um Deus que provê tudo. Para obedecer, nós temos alguns passos. O Hernani Dias Lopes, em uma de suas citações, ele falou o seguinte: obediência parcial é desobediência total. Ou você obedece ou não obedece. Obediência parcial é desobediência total. Ele podia falar, Senhor, eu vou, mas o meu filho eu não levo. Eu vou prestar sacrifício, mas de outra forma. Prepara lá, o meu filho não. É uma obediência parcial. Eu vou prestar sacrifício, mas não com o meu filho. Prepara o cordeiro. Aí é uma obediência parcial. Seria desobediência. A ordem que veio do Senhor, pega o teu filho e vai prestar sacrifício. Essa é a obediência. Essa foi a ordem que precisa ser obedecida. Não a obediência parcial. Não querer negociar com Deus. E às vezes nós queremos negociar com Deus. Nós mesmos, tá? Nós. Eu não estou falando para a igreja, a palavra fala comigo também. Às vezes nós queremos negociar com Deus. E com Deus não temos que negociar. É Deus que está falando? Obedeça. Obedeça. E os passos para obedecer é confiar plenamente. Confiar plenamente. Ou confia ou não confia. Confiar plenamente. Eis-me aqui, Deus proverá. Quando falamos eis-me aqui, temos que ter certeza que Deus proverá. E infelizmente isso não acontece conosco muitas vezes. Falamos eis-me aqui, mas não cremos que Deus vai prover o que precisamos para cumprir a promessa de Deus. Essa é a verdade. E quando nós confiamos plenamente, com certeza, Ele vai prover tudo, tudo, tudo.
Ele é o Deus que provê tudo. Salmos 23, versículo 1, bem conhecido, nos diz o que mesmo? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. É crer, é crer, é crer. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. E mais um passo para obedecer ao Senhor é ser adorador. Se eu me considero, se eu falo ao mundo que eu sou servo de Deus, se eu não for um adorador, o que eu estou fazendo? Adorador, eu vejo que existe muita confusão na igreja com respeito à adoração. Acha que os meninos tocarem aqui, nós aqui na frente louvando, nós somos adoradores, né? Muitos falam os levitas. Adorador é você, que é servo do Senhor. Você é um adorador. Você precisa adorar o Senhor onde você estiver. Você adora ao Senhor pelo que Ele é na sua vida, pelo que Ele representa na sua vida. Você é um adorador onde você estiver. Uma vez que você recebeu a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, crer plenamente nele, você é um adorador. É um adorador que canta louvores ao Senhor em gratidão pelo que Ele faz na sua vida. Então, para obedecer ao Senhor, você precisa ser adorador. A palavra nos diz, né, que Deus procura, né, aqueles adoradores que adoram em espírito e em verdade. E que Ele nos encontre como verdadeiros adoradores. Mas o versículo 5, eu já citei aqui, fala o quê? Então disse a seus servos: esperai aqui com o jumento. Eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos para juntos de vós. Eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Então ali subiu um homem com um coração adorador, um homem adorando ao Senhor, um homem obedecendo ao Senhor como adorador na presença do Senhor. E ali eles adoraram, porque ali Deus preparou o cordeiro de uma forma misteriosa, que Deus é todo poderoso para fazer todas as coisas, e ali eles realizaram o sacrifício, o qual havia recebido a ordem do Senhor. E um outro passo para obedecer é entregar o que é mais valioso. Muito difícil obedecer, gente. Entregar o que é mais valioso, a gente não está entregando nem o que é menos valioso, quanto mais o que é mais valioso. Né? É muito difícil para obedecer. Se eu perguntar, de repente, o que é mais valioso para você, aí vai dizer, é isso, é aquilo, é meu filho. O filho é muito valioso para o casal. Mas sem a sua vida, você também não consegue o seu filho nem criar o seu filho. O Senhor, Ele quer que nós venhamos entregar a nossa vida nas mãos dEle. O Senhor, Ele quer algo que está aí em você, que sem Ele você não tem a vida. O Senhor quer que você entregue o seu coração para Ele. Ali o Senhor fez algo, né? Aqui no versículo 10, 9 e 10, chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado,
Ali edificou Abraão o altar, né? Ele colocou o seu filho sobre a lenha e ali o Senhor proveu aquele cordeiro, quando ele ia imolar o seu filho. Foi algo que ele estava entregando, algo muito valioso, porque teve um preço. Teve um preço, o preço da espera, a luta, o filho da promessa. Então ali aquele filho representou o que era mais valioso naquele momento que ele estava entregando. Mas o Senhor, Ele quer que você entregue hoje o que é mais valioso para você. O seu coração. Sem esse coração você não tem vida. Não conheço ninguém que viva sem o coração. Eu conheci uma pessoa há uma semana atrás que falou que ele tem um buraco no coração. Eu nunca tinha ouvido falar. Existem vários tipos de problemas no coração, né? E esse rapaz, ele tem um buraco no coração. Se fizer um buraco no coração, não morre. E assim ele descobriu através de um exame na federal, não pôde ingressar porque ele tem um buraco no coração. O médico já havia falado, mas ele não tinha comprovado. Foi comprovado que ele tem um buraco no coração. Mas ele tem coração. Ele tem um coração para entregar a Jesus. Ele já entregou, glória a Deus, aleluia. Ele serve ao Senhor. Então o Senhor quer isso. O Senhor, Ele quer o algo mais valioso. Esse é o passo para você obedecer. E resumindo todo esse texto, Deus provou a Abraão, Ele provou a Abraão, né? Todo esse cenário que nós vimos aqui, coisa real que a palavra nos fala, mas como um prenúncio do Calvário. Deus, Ele provou Abraão, ele entregou o seu filho, muito valioso, e o Senhor proveu ali o cordeiro, porque foi para ver a fé até onde Abraão iria resistir, sendo obediente, mas como prenúncio do Calvário. Isaías 53:7, tem ali a profecia, né? Que ele, como ovelha muda, ele foi entregue na mão dos tosqueadores sem abrir a sua boca. Já estava direcionando lá para Jesus, que Jesus viria a esse mundo, o Filho de Deus, para ser entregue, para morrer por mim e por você. Deus, Ele, através de Abraão, Ele mostrou que o seu Filho, Jesus Cristo, seu único Filho, seria entregue pela humanidade. Assim como Abraão não negou o seu filho da promessa, ele também não negaria o seu único Filho, Jesus Cristo, para salvar a mim e para salvar a você. João 3,16, na mensagem passada eu pedi para a igreja falar esse mesmo versículo, e pela manhã o pastor Eliano tinha falado também, eu pude ver na gravação que eu não estava aqui, e hoje mais uma vez, porque nós estamos aqui para falar do amor de Deus. E o João 3,16 nos diz o quê? Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas Romanos 5,8 nos fala a mesma coisa. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Romanos 5,8. Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Se eu não faço a vontade de Deus, se eu sou um pecador, por que Cristo morreu por mim? Prova de amor.
de Deus para a comunidade. Eu vou desligar porque eu estou sentindo que esse ar está incomodando algumas pessoas e até a mim com barulhinho. E eu não sei que barulho é esse. Deixa ele quieto aí. Se continuar o barulho, mas está desligado. Então, amado, foi prova de Deus por mim e por você. Prova de amor verdadeiro. E como reconhecer isso? Entregando-se a Jesus Cristo. Como reconhecer? Entregando o que é mais valioso. Nós vamos louvar ao Senhor nesse momento. Que você possa estar refletindo nesse Deus maravilhoso. Que você possa estar refletindo nesse Deus que, mesmo Abraão passando por crises durante 3 dias até chegar naquele lugar, mas ele permaneceu firme. Esse é o Deus, isso é fé, isso é permanecer de cabeça erguida, isso é não negar o que tem de mais valioso para o Senhor. E o Senhor quer isso, Ele quer essa entrega total. Vamos lá. Posso até estar aflito,
nos diz que nós devemos obedecer. A palavra nos diz que nós devemos crer. Porque esse Deus é o Deus que provê. Qual a situação que você está passando, está te deixando em crise, está te deixando com dúvidas, e você está aí guerreando contra o seu próprio sentimento? Creia no Senhor. Creia de todo o seu coração. Obedeça ao Senhor. Busque do Senhor discernimento. Não pegue qualquer pensamento para entender que Deus está falando com você, mas busque discernimento. Deus falou, obedeça. Tenha certeza de que Deus está falando com você e obedeça. Creia. Nós vamos orar nesse momento. Se tem alguém aqui que está com alguma coisa a ser resolvida e está passando por um momento ainda de dúvida, ou não sabe nem por onde começar, vem à frente. Nós vamos orar nesse momento, pedindo ao Senhor que lhe dê condição e venha prover aquilo que você está precisando na sua vida. E se tem alguém aqui nessa noite que ainda não abriu mão de algo para servir a esse Deus, abra a mão nessa noite, entregue aquilo que tem de mais valioso para o Senhor. Não estou falando de dinheiro, não estou falando de carro, chave de carro, não estou falando de casa, estou falando que você, como filho, deve se entregar. Você precisa se entregar nos braços do Pai. Deixar de ser apenas criatura, mas ser um verdadeiro filho obediente. Entregue o seu coração hoje para Jesus Cristo. Nós vamos orar. Se tem alguém que está precisando de oração, vem à frente. E se tem alguém que deseja entregar-se para Jesus, abrindo mão hoje de todos os seus pensamentos contrários, venha à frente, receba Jesus Cristo, abra o seu coração para Jesus. A vinda do Senhor está próxima. A palavra está se cumprindo a cada dia. Vai lá em Mateus 24, vê lá se muitas coisas já não estão acontecendo. A vinda do Senhor está próxima. Entregue-se ao Senhor enquanto há tempo, enquanto você pode tomar essa decisão. Entregue-se ao Senhor. Abra o seu coração para Jesus. Nós vamos orar nesse momento. Tem mais alguém que deseja oração? Nossa irmã Cacilda, nossa aniversariante, né? Pode vir também. No teu altar, nosso irmão Adriano, entregando ao Pai em tuas mãos aquela necessidade que ele tem, ó Pai, algo a ser resolvido. Nós entregamos o teu servo, o lar do teu servo, os filhos do teu servo, os netos, entregamos todos em tuas mãos. Que o teu Espírito Santo possa fazer uma obra completa na vida e na família do teu servo. O Senhor possa estar dando a ele condição, ó Pai, para resolver aquele problema que só ele sabe. Mas que o Senhor esteja provendo tudo na vida dele. Também o teu servo, Leonardo, pode estar aqui, chegando numa tarefa difícil, em obediência. Ele
passou por momentos difíceis. Assim como nós falamos nessa noite sobre Abraão, que obedecer não foi fácil, mas ele obedeceu e o Senhor proveu tudo. E o teu servo está de volta, mas querendo continuar essa tarefa, que não é fácil, mas que o Senhor continue provendo na vida do teu servo. Quero entregar a vida do nosso irmão Leonão, a vida da nossa irmã Larissa, seus propósitos venham a se cumprir na vida deles. Nós nos entregamos em tuas mãos, Pai. Se existe alguma crise na sua mente, no seu sentimento, que o Senhor esteja dando discernimento e que ele venha crer e obedecer ao Senhor. Continue cuidando do teu servo. E agora, Pai, a nossa irmã Cacilda, que está aqui nessa noite, como aniversariante, nós te agradecemos pela vida da tua filha, Pai, a qual não se cansa, Pai, de estar fazendo a tua obra. Ela está aqui também às quinta-feiras, ela está aqui nas Déboras, ela vai ali no evangelismo, a tua serva, Pai, não se cansa. Quantos jovens não querem fazer o que a tua serva tem feito lá no Senhor? Até nos perdoe, Pai, porque fazemos tão pouco. E a tua serva, com um pouco mais de idade do que eu tenho feito, ó Pai, incansavelmente na tua obra. Nós te agradecemos por essa vida. O Senhor dê a vitória que ela precisa, Pai. Entrega a vida do seu esposo, a vida da sua filha, a vida do seu genro, do seu neto. O Senhor continue cuidando desta família, Pai. E agora, Pai, nós entregamos todos que estão aqui nessa noite no teu altar. Que o Senhor continue, Pai, derramando bênçãos especiais, ó Pai, sobre a tua igreja, Pai. Que a tua igreja, cada dia, Pai, possa viver uma vida, ó Pai, mais dedicada, ó Pai, uma vida de mais e mais compromisso com o Senhor verdadeiramente. Te agradecemos, Pai, porque essa igreja, a cada dia, tem te buscado, tem se preocupado em crescimento do teu reino. E que nós possamos a cada dia fazer isto, Pai. Buscar, ó Pai, o crescimento do teu reino. Nós te agradecemos, Pai, por essas vidas. E continue, Pai, nos abençoando. Te agradecemos por todos que entraram aqui nessa noite para prestar culto. Que o Senhor continue abençoando, ó Pai, do teu santíssimo nome. Pedimos que o Senhor esteja conosco nessa semana, que possamos ter uma semana vitoriosa em nome de Jesus. E que o amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo seja com o teu povo aqui e reunido na face da terra. E que todos juntos possamos dizer amém. Amém? Que Deus continue assim nos abençoando em nome de Jesus. Cantina funcionando, né, Juan? É a MR, né? Mensageiros do Rei. Passa ali, ajude as meninas para ir para o congresso. Muito obrigado a todos vocês que estão conosco hoje em nome de Jesus.